Bom, bem-vindos, obrigado por estarem aqui hoje à tarde para a gente falar com meu amigo Armando sobre meios de pagamentos instantâneos e a relação disso com fraude. Um tema mais do que importante, mais do que relevante e um tema muito atual para a gente discutir, né? Boa tarde, pessoal. De novo, bem-vindo. Obrigado pela participação de todos vocês. Só complementando um pouco o que o Pablo está colocando, realmente, quando a gente fala de fraudes e pagamentos instantâneos, né, e meios eletrônicos de pagamentos que a gente tem hoje, né, como o Pix, QR Code, Tap on Phone, enfim, realmente é o que tem mais de relevante hoje no mercado, aquilo que a gente vê como um potencial que vem crescendo, não só a sua utilização no mercado, mas também o potencial para os fraudadores em si, né? Tanto com golpes quanto com invasões, enfim, com os clientes. Então vai ser legal ter esse bate-papo com vocês aqui hoje, juntamente com a FICO. Tá? A FICO é uma parceira da DOC também, na parte de toda a parte de prevenção à fraude, né? Uma das líderes mundiais em todo esse contexto de risco. Então é um prazer nosso realmente estar junto, participando aqui, tendo um palco junto com a FICO para falar um pouco com vocês sobre esse mercado e esse modelo de negócio que realmente é muito relevante tanto para a FICO quanto para a DOC e obviamente para todos vocês. A ideia nossa é fazer um bate-papo para discutir como é que a evolução da fraude está acontecendo em meios de pagamentos instantâneos e nada melhor do que, para começar essa discussão, é a gente olhar alguns números. Todos veem o Pix ganhando uma atração muito grande no mercado, muito rápido. Todos têm o Pix no dia a dia, todos utilizam para meios de pagamento, para transferências. Mas cada vez que eu olho os números de transação, de volumes de utilização de pagamentos instantâneos do Brasil, a cada mês eu me surpreendo. São números que crescem a velocidades assustadoras, talvez nenhuma outra aplicação financeira tenha crescido tanto e tão rápido, e não é à toa que o pagamentos instantâneos do Brasil está se tornando uma referência de integração e uma referência de utilização e aceitação social. E aqui um comparativo com o que a gente conhece hoje, é o mundo que a gente analisa e que olha, que é a prevenção de fraude em meios de pagamento, usando cartões de crédito e débito, é um comparativo muito interessante com a evolução do Pix, né? O Pix começou em 2021, no início de 2021, ele atingiu rapidamente 7% das transações de pagamento, e a gente saltando já para 2023, a gente vê que o Pix está hoje em torno de 35% das transações de pagamento. Isso é muita coisa, mas muita coisa quanto? Ele hoje representa 1% a mais, dados de hoje, que o somatório dos pagamentos com cartão de débito e crédito. Ele já tinha ultrapassado o volume de pagamentos em débito cerca de um mês atrás, e hoje a gente vê esse volume crescente. Quando a gente olha para o número de cartões, nós não vemos um decréscimo significativo do número de cartões, mas um incremento muito grande do pagamento via pagamentos instantâneos. Esses números aqui se explicam em grande parte pela quantidade de pessoas que não usavam cartão, nem de crédito nem de débito, para fazer pagamentos, e agora passam a fazer pequenos pagamentos. Pagamentos de pessoa para pessoa, pagamentos de pessoa jurídica, pequenos autônomos, que antes não tinham acesso a meios de recebimento e agora passam a ter acesso a meios de recebimento, muito ligado à bancarização e à digitalização do mercado brasileiro, que está bastante à frente do resto do mercado da América Latina. Hoje a gente deve estar com cerca de mais de 80% de bancarização, talvez próximo de 90%, comparado com outros países como o México, por exemplo, que a bancarização está travada em 45%, o que impede o crescimento muito rápido de meios de pagamento. O nosso mundo, o mundo FICO e o mundo DOC e a parceria que a gente tem, ela é muito focada para reduzir e prevenir fraudes, mantendo o índice de autorização muito alto e meios de pagamento conhecidos, nesses dois meios de pagamento aqui. Quando nós olhamos estes números aqui em cima, números de crescimento de Pix, fica quase inevitável começar a discussão de como prevenir fraude, não só para as instituições, mas para as pessoas, à medida que elas transacionam. Aqui no Pix ele tem um elemento a mais do que em cartões
crédito, porque aqui o não pagamento ou a não conclusão desses pagamentos, eles geram um chargeback ou como a gente poderia, uma contestação para a instituição financeira. Quando a gente está olhando e-mails de pagamentos instantâneos, a gente está falando que não há instituições financeiras que vão receber a contestação, senão os próprios indivíduos que estão pagando e recebendo que ficam com o ônus das fraudes, quando não há fraudes violentas aqui, né? Então, só trazendo esse número para dar um contexto no quanto é importante essa conversa que a gente está tendo hoje aqui e de quanto é importante começar a entender como é que as fraudes acontecem aqui. Acho que ninguém melhor que o Armando, que vive o dia a dia do transacional, para começar a comentar com a gente o que está acontecendo aqui. Aqui a gente conhece um pouco. O que está acontecendo aqui? Não sei se pode compartilhar, Armando, com a gente. Boa, posso sim, Paulo. Mas aqui tem um dado, eu acho que é um dado interessante, que é realmente o que você colocou, né, que é toda a parte de crescimento realmente do mercado em relação aos pagamentos instantâneos, quando a gente olha a Pix, que vem tomando uma certa fatia da parte de cartões, mas o que a gente vê é que também o ticket médio de cartões diminuiu, não necessariamente tanto a quantidade, porque os clientes começaram a utilizar o Pix também, mas ele vem tomando um pouquinho da fatia. Mas o que é importante aqui, é legal, é que aqui também é a possibilidade de você também olhar, quando olha no modo de prevenção, a visão 360 do cliente, que é você conseguir também olhar não só o que o cliente está fazendo na parte de pagamentos instantâneos, mas também na parte de cartão, e você olhar isso tudo de maneira agnóstica e conseguir monitorar e avaliar o comportamento do cliente como um todo, né? Claro que quando a gente olha e fala pagamentos instantâneos, aqui você tem uma movimentação muito rápida do dinheiro, muito rápida do recurso. Então aqui esse é o grande desafio, né? E você tem algumas maneiras realmente de você olhar e ver o que está acontecendo. Uma delas, eu acho que tem toda uma parte aqui que vem desde o momento de abertura da conta do cliente. Então aqui você realmente há necessidade de um processo de abertura de conta com o cliente bem consistente, obviamente, com toda a parte de identificação, autenticação do cliente, né? Um pouco de avaliação realmente de laranjas, de clientes aliciados para a abertura de conta, que vão utilizar o Pix como uma conta de passagem ou de lavagem de dinheiro como um todo. Mas também o grande ponto aqui é como que você, além dessa parte de onboard, que eu vou passar aqui um pouquinho, mas como que você também monitora o comportamento, monitora aquelas contas para você poder identificar um comportamento mais fraudulento. Tanto numa visão, que eu coloquei aqui, numa visão 360 do cliente, né, olhando tanto o que ele tem de utilização e o comportamento dele no contexto de Pix, mas também olhando essa parte de cartão em conjunto também. Então, assim, tentando realmente olhar e criar ali o comportamento daquele cliente para você acabar sendo mais assertivo, tá? Eu ia te perguntar mais sobre isso, porque aqui a gente, com que a tecnologia que a FICO traz, com o consórcio e rede neural, a fraude é analisada em termos de comportamento. Perfeito. O que muda do comportamento de um cartão para o comportamento de uma transferência instantânea? Boa. Qual é a diferença? Bem colocado. Hoje, a gente, junto com a FICO, atuamos com um modelo de inteligência artificial para cada tipo de negócio aqui, né? Obviamente avaliando essa parte do comportamento como um todo. Agora, o que a gente vê realmente, quando a gente olha parte de cartão com a parte de Pix, é muito mais essa questão de tentativa de evasão. Acho que esse que é o grande ponto aqui, né? Quando a gente olha no contexto aqui de segregação entre as duas partes, né? Ou que eu estou executando de Pix, os clientes estão executando de Pix ou executando de cartão, é realmente essa tentativa de evasão onde a gente consegue, de uma certa maneira, com algumas outras features da DOC, como por exemplo, features de Banco Central, que é bloqueio cautelar e quarentena, também olhar e tentar prevenir isso de uma certa maneira, onde a gente tenta fazer a autenticação, o duplo fator de autenticação com o cliente por meio de ferramentas de comunicação também. Então, esse é um grande ponto para a gente também, além de avaliar o comportamento, entender que ele tem um comportamento que ele é um pouco suspeito, como é que eu consigo identificar o cliente e ter a certeza que é ele que está executando aquela transação, né? Então, é um pouco do que a gente acaba olhando, do que a gente acaba sofrendo. Obviamente, tem um fator aqui, para quem trabalha no mundo de prevenção à fraude, que é um fator de scams aqui, de golpes com os clientes. Então, a gente acaba vendo isso no mercado, a gente acaba vendo isso na DOC, que é muito comum, né, situações onde o cliente sofreu um golpe, o cliente sofreu, acabou de sofrer um golpe, vamos colocar assim, e quando você olha o comportamento, é um comportamento muitas vezes que é padrão ali com aquele cliente, ou com algum tipo de movimentação.
Então são situações onde a gente também, ou como provedor de tecnologia, ou como quem oferece ali para o cliente o produto Pix, é também trabalhar nesses contextos, na educação, eu vou chamar assim, financeira, ou da educação de prevenção dos clientes, para que eles também atuem e ajudem a gente a ter um ambiente mais seguro quando a gente olha justamente essa parte de pagamentos instantâneos. Tá? Bacana. Eu queria acrescentar aqui, do ponto de vista de tecnologia, a gente está trazendo para o Brasil modelos de analíticos específicos para meios de pagamento. O que diferencia dos modelos analíticos de cartão de crédito e débito convencional? É como a fraude se dá, ou como se detecta a fraude. Nos cartões de crédito e débito, a fraude acontece quando o dinheiro sai do cartão. Né? Então, quando o dinheiro está sendo feito pagamento, é feita a análise e ali, naquele momento, se detecta. E se há uma suspeita de fraude, para-se o pagamento ali naquele momento. No Pix, isso não acontece. No Pix, a fraude é detectada na entrada do dinheiro. Então, aqui a fraude é detectada no cash out, aqui ela é no cash in. Então, há uma necessidade de se monitorar muito além da conta onde o dinheiro entra. E como o dinheiro entra por pagamentos instantâneos? Por alias, por chaves, né? E cada usuário pode ter 5, 6 mais do que isso. Então, cada uma dessas chaves, ela precisa ter um comportamento analisado. Quando o cliente cadastra um e-mail numa conta digital e um CPF numa conta de Itaú, por exemplo, provavelmente ele vai usar as chaves de formas distintas, com valores distintos, em horários distintos, para finalidades distintas. Precisa se monitorar tudo para ter a visão 360 do cliente, porque a gente vai detectar fraude quando um fraudador fizer uma fraude social, um scan, e ele vai ter algumas poucas contas que ele está tentando atrair o dinheiro de muitos pagamentos instantâneos. E aí a gente precisa com que o transacional do Pix também passe pela ferramenta de prevenção para que haja tempo de colocar on hold essas transferências até que passe por todo o processo de autenticação, confirmação, comunicação com o cliente e confirmar que esses pagamentos são realizados dentro do processo de experiência de usuário, porque depois que o dinheiro foi transferido, não tem mais o processo de chargeback que a gente encontra aqui, de conciliação que a gente tem aqui embaixo. Então não é só uma questão, a tecnologia tem que acompanhar como o Pix funciona, mas o processo de pagamento tem que acompanhar também. Comunicação com o cliente e o transacional do Pix. Existe uma grande demanda que o transacional do Pix passe por dentro das ferramentas de análise de prevenção, o que hoje não acontece. O Pix ele vai direto instituição para instituição, sem essa análise do comportamento transacional de cash in, cash out de todas as chaves. E a ferramenta da DOC já tem essa capacidade de analisar cash in, cash out nos pagamentos instantâneos. Né? Perfeito, perfeito. E tem um ponto importante que você colocou, Pablo, que é quando a gente olha a visão 360, que não é também só aquilo que o cliente tem dentro de casa, ou que ele, né, só a transação e aquilo que ele tem dentro de casa, mas sim como você consegue agregar novas informações para também fazer essa tomada de decisão e entendimento daquela transação. Como, por exemplo, os alertas de fraude no DICT, por exemplo. Isso é super importante quando a gente olha um Pix, exclusivamente a parte de Pix, é realmente quando eu vou fazer esse monitoramento, entender se aquela chave que está sendo ou feito o cash in ou cash out, se ele tem indícios e alertas de fraude também. Isso é super importante para que a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva, obviamente, na decisão de monitoramento da efetividade desse evento também. Tá? O que se fala bastante é que em meios de pagamento não há tanta fraude ou não há possibilidade técnica de ter tanta fraude quanto há aqui. Na verdade, há tipos diferentes de fraude. A fraude se dá aqui de um jeito, a fraude se dá aqui de outro. Aqui muito mais social. Aqui os fraudadores precisam das pessoas sendo enganadas e aqui há caminhos para enganar o sistema. E a razão disso é porque no pagamentos instantâneos, no pagamento por cartão, seja débito ou crédito, o usuário está offline. Nosso cartão ele não está conectado a nada. Nosso cartão ele não tem que ligá-lo. A gente inicia o pagamento offline, mas o lojista tem que estar online. Então, há tempo de fazer a prevenção. No Pix, é o contrário. Mas tem outro ponto importante também, que é como os usuários, né? Como os usuários veem a utilização do Pix, né? E qual é a expectativa deles. Então, se a gente somar aqui, a grande maioria das vítimas e dos usuários acreditam que as instituições sim devem ser responsáveis
pelo ressarcimento do Pix. E é isso que acontece hoje, quando um Pix dá errado, ou quando há um sequestro, que aí é um caso mais raro, mais extremo, ainda assim é muito difícil que as instituições pagadoras e recebedoras sejam responsáveis pelas fraudes, ainda que elas sejam responsáveis pela construção das interfaces de uso de pagamentos instantâneos, né? Eu não sei se tem chegado muita coisa lá, Armando, na verdade, esse é o grande ponto, né? Eu acho que quando a gente fala você colocou o ponto aqui de sequestro, enfim, né? E realmente esse eu acho que é um problema nefrálgico, é um problema até de segurança pública, que muitas vezes a gente fica num balanço entre eu nego aquela transação e a pessoa corre um risco de vida, ou realmente a gente também não entra nisso e libera ali para que realmente não tenha problema com a pessoa, enfim, né? Eu acho que ainda esse negócio é um negócio que a gente ainda não conseguiu chegar no meio termo, realmente. Óbvio que a gente tem políticas, regras e estratégias que a gente tenta mitigar, mas eu acho que aqui tem um balanço e um problema nefrálgico de segurança pública, não só no Brasil, eu acho que na América Latina como um todo. A gente já participou, inclusive, de outros eventos na América Latina. Acho que a preocupação de todos os países é no pagamento instantâneo quando fala disso, né? Mas, tirando esse contexto, né, eu acho que justamente esse é o ponto, né? Assim, como que a gente consegue dar essa boa experiência, ter essa avaliação do comportamento e realmente conseguir inovar, né, e se adequar a um mercado que vem mudando constantemente. Acho que esse é um grande ponto super importante, que é o mercado vem mudando, as regulações vêm mudando, o produto vem mudando e a gente precisa rapidamente também conseguir ter soluções e tecnologias que se adequem a todas essas mudanças também, né? Eu acho, minha opinião pessoal, aqui eu estou tirando a FAICO dessa opinião. O que se dá essa grande mudança aqui? Com meios de pagamento baseado em cartão, o sistema de pagamentos, todo o sistema de proteção e prevenção à fraude do sistema de pagamento foi construído para proteger o sistema de pagamento de exposição a risco. Quando a gente muda para Pix, este risco na tecnologia do Pix não está intrínseco no sistema de pagamento, esse risco é todo transferido para o usuário. E o sistema de pagamento, não vou falar uma palavra forte aqui, mas praticamente jamais se preocupou com a segurança do usuário, muito mais do que se preocupava com a própria segurança. E é um conceito que muda tanto no Pix, eu acho que é uma questão de mindset das instituições falarem o seguinte: bom, eu não preciso mais me preocupar com o meu risco. É o risco do usuário? Não, agora eu preciso me preocupar com o risco do usuário. Assim como quando a instituição oferece crédito, ela se preocupa com o próprio risco de não receber, nunca com o do usuário de se endividar e não poder pagar. Então, há uma mudança no mercado onde as instituições precisam agora se colocar no lugar do cliente e pensar como que eu crio mecanismos para proteger esse usuário do risco do ambiente que eu criei, já que eu não tenho mais esse risco. Historicamente, essa proteção sempre foi pensada para que a instituição financeira, para que o lojista, para que o adquirente, para que não tivesse exposição da fraude, não precisasse pagar a fraude, enfim. E era uma preocupação muito válida, só que essa preocupação agora está dentro do ambiente do cliente. Uma vez que haja fraude, como é que ele se recupera? E isso ainda não está previsto no sistema claramente, né? Tem um outro slide aqui que eu acho que fecha nessa conversa. Toda essa reclamação, né, toda essa questão de fraude, do sequestro, do pagamento errado, da transferência que não volta, as instituições financeiras lavaram as mãos e isso tudo chegou ao Banco Central, né? Chegando ao Banco Central, o Banco Central praticamente foi obrigado a criar mecanismos ou pensar em mecanismos que possam, ao menos, entender o que está acontecendo no mercado em termos de fraude. E um dos mecanismos que a gente acabou de receber é a resolução número 6, que fala do compartilhamento de informações de fraude. O que é quase uma obviedade, né? Quase uma obviedade. Quando eu tenho fraude num cartão de crédito, e a FAICO faz isso muito bem através do consórcio, ela consegue compartilhar o conhecimento de fraude. E no ambiente de pagamentos instantâneos esse mecanismo não existia. Não sei se você quer falar um pouquinho disso também? Boa. Aqui, cara, assim, eu vejo isso aqui como assim, uma baita evolução quando a gente olha, principalmente aqui no mercado de Pix, porque o que a gente tinha antes, quando foi no mercado de cartão, a gente tinha também o compartilhamento, mas eram sempre por empresas independentes, ou ali, vou chamar aqui de grandes bancos, que nem sempre compartilhavam os seus dados. Tá? Agora, com esse novo posicionamento do Banco Central, vou dizer assim,
a gente vai ter a oportunidade de todas as empresas em si, que trabalham no mercado financeiro, realmente trabalharem com um consórcio de dados e trabalharem em conjunto nesse contexto de realmente de prevenção à fraude. Então, para mim aqui é uma grande evolução, é um grande passo que o Banco Central está dando para que a gente consiga trabalhar, todos que são players do mercado financeiro e trabalham com Pix, compartilhando informação, compartilhando dados e, obviamente, compartilhando por um ambiente mais seguro a nível Brasil, né? Eu acho que, de novo, quando a gente olha a prevenção à fraude, a chave do sucesso é a informação, a chave do sucesso é compartilhamento e aqui não tem concorrentes, não tem nada disso, aqui tem empresas, pessoas que estão trabalhando no mesmo intuito para realmente manter um ambiente mais seguro que vai fazer bem para o Brasil e para todo mundo, né? Eu não vou fazer merchan aqui, mas vou puxar a brasa para o nosso assado, tá? Quando a FAICO e a DOC têm a solução conjunta de prevenção, a DOC tem quantos emissores hoje? Em torno de... Mais de 250. Mais de 250. Com prevenção, mas a DOC em si tem mais de 400. Nesses 250 emissores da DOC, já existe o consórcio de prevenção à fraude em Pix. Porque no momento que a DOC começa a olhar o comportamento de fraude em pagamentos instantâneos, ela automaticamente estende isso para 250 emissores que estão embaixo da plataforma de prevenção dela, né? Então, de uma certa forma, a DOC já se adiantou e já tem esse compartilhamento. É um compartilhamento de nível alto, não é um compartilhamento de informação direta, ele é um compartilhamento do nível de comportamento, fazendo um paralelo muito tosco, né? Como um antivírus que sabe como é que um vírus funciona, ele protege tudo que ele está olhando. O comportamento de fraude é muito similar a isso e já está tocando, né, todos os emissores a partir do momento que a gente começa a controlar fraude. O que falta, né? Essa forma de precisa processar o Pix. Não adianta só olhar, eu tenho que ter a capacidade de parar a fraude quando ela estiver sendo detectada, né? Perfeito. Acho que, só complementando esse ponto, a gente tem não só esse compartilhamento entre todos os consórcios, e aí eu brinco que eu falo que é o consórcio FAICO-DOC, são entre os emissores DOC, mas tem o consórcio FAICO também, a nível Brasil, entre todos os players que utilizam a plataforma, e a modelo de inteligência da FAICO também são provedores de dados de comportamento e colhedores do benefício do score aqui em si. Então, Exato. Quando o Pix lançou aqui no Brasil, o pessoal de prevenção à fraude da FAICO me mandou uma informação falando o seguinte: não, a gente já tem patenteado a tecnologia para fazer análise comportamental de Pix. Eu falei, tá brincadeira, porque o Pix foi lançado agora. O pessoal me mandou a patente, uma patente de 2012, feita para outra finalidade, de pagamentos instantâneos, estava começando isso nos Estados Unidos. Eu li a patente, não é complexo, né? Senão não teria entendido. Mas é uma patente muito legal de ler, porque ela estabelece como se faz a análise comportamental do que hoje é o Pix, desenvolvido em 2012 e patenteado pela FAICO. Então hoje é muito difícil para outras empresas criarem análise de prevenção em Pix baseado em rede neural como a FAICO e a DOC tem. Então isso é muito bacana. E a patente é pública, não é uma patente... E ela é legal porque como começou isso em 2012, eu acho que as primeiras análises foram feitas 2 anos depois. A gente já deve ter pelo menos uns 10 anos de análise de transferência de pagamentos instantâneos que compõem a inteligência do modelo e agora vem compor o consórcio no Brasil de prevenção à fraude Pix também. Então isso é um dado bem bacana. E eu acho que a gente abre para perguntas, né? Vocês querem fazer algum comentário? Não, acho que... Quando vocês falam sobre a prevenção relacionada ao onboard, eu entendi muito relacionada à fraude application, tem alguma inteligência voltada também para contas laranjas, que hoje é o que o Banco Central mais pega para a gente, é o que mais está sendo cobrado das instituições financeiras? O Armando tem casos práticos para comentar isso, mas hoje o grande problema das contas laranjas não está necessariamente em quebrar o sistema e abrir contas laranjas. Está na compra de pessoas reais, que usam CPFs reais, endereços reais. Exatamente. E abrem suas contas laranjas. Que é o nosso maior desafio. Que é o maior... Você não consegue pegá-los no onboard. Não consegue pegá-los no onboard porque são clientes reais. A gente não está analisando o crédito aqui, a gente não está analisando, são pessoas que não têm risco de fraude. Por isso que o grande
detectador de fraude no ambiente Pix é a conta de cash-in. Essa conta laranja ela vai ser aberta ou para receber ou para cruzar. E a gente precisa ter essa capacidade de detectar o comportamento. Provavelmente não se detecta no onboarding, mas com a ferramenta de análise comportamental rapidamente se detecta no transacional. E é por isso que as contas precisam, as transferências precisam passar. O TED não passa por análise de fraude. O Pix precisa passar para a gente começar a aprender o comportamento. Se essas transações não passam, os modelos neurais não têm como aprender. E não há como detectar fraude usando regra, fraude em Pix, porque o volume é muito alto. A gente precisa que os modelos aprendam o comportamento de cada uma das chaves, de cash-in, cash-out. E com isso, em algum momento a gente começa a entender, por exemplo, que perfis de contas têm mais propensão a serem usadas para fraude e talvez detectá-las um pouco melhor no onboard. Não sei se o Armando quer complementar. Alô? Perfeito, até vou complementar um pouco, que realmente esse é um dos grandes desafios que a gente tem. O Pablo colocou bem que essa questão do aliciamento de clientes, então assim, um cliente que foi aliciado, que já tem conta em banco, já tem uma boa vida financeira e que naquele primeiro momento ele foi aliciado, aquela conta, tipicamente você não vai pegar isso num birô, num compartilhamento de dados, ainda disso porque é realmente o primeiro, né? Então entra muito o que o Pablo colocou, que é a questão realmente de você avaliar o comportamento de transação, mas também avaliar toda a parte da sua base daqueles clientes, daquelas contas que estão lá paradas há muito tempo, daquela conta que, enfim, está recebendo vários cash-ins. Então tem um pouco nesse sentido para você poder também identificar um pouco melhor o contexto de contas laranjas como um todo, né? Então eu digo muito que é importante assim, essa parte desse consórcio de dados entre todo mundo, justamente para que a gente consiga ter informações daquelas que já são conhecidas para que todo mundo consiga trabalhar, mas isso obviamente não vai impedir que novos aliciamentos sejam gerados, né? E aí o grande ponto é como é que a gente monitora ou gera modelos de inteligência por trás que olham não só a base, mais os dados, enfim, mais o monitoramento transacional para que ali você possa avaliar e gerar, vou dizer assim, né, um red flag entre, pô, peraí, aqui tem uma transação que está um pouco estranha, está um pouco suspeita, vamos olhar aqui com um pouco mais de detalhe, linkando, obviamente, quando a gente olha de Pix, com tecnologias que a gente tem disponível, por exemplo, a parte de bloqueio cautelar, quando a gente olha na parte de cash-in, ou o bloqueio de transações entre meia hora e uma hora em horário comercial, que hoje a gente pode fazer por resolução do Banco Central para tomada de decisão também, né? E essa análise transacional ela é muito importante porque, à medida que novos serviços chegam, Pix parcelado, antecipado, dinheiro, a gente precisa entender o que cada conta deveria fazer. Então eu posso, assim como eu não vou fazer uma transferência, eu não vou deixar fazer um parcelamento, que é uma operação de crédito, tá? Risco em dobro, né? Assim como a gente sempre traz isso para o cartão. Hoje não basta só ter uma prevenção de fraude no cartão, mas precisa ter um sistema que também detecte quem são os bons usuários de cartão. Para quê? Porque a gente quer eles que pagam a conta, né? No caso do cartão. No caso do Pix, à medida que vem novos sistemas, a gente precisa detectar quem são os fraudadores, quem são as contas laranjas, mas a gente precisa começar a criar um sistema que detecta quem são os bons usuários de Pix, para a gente poder separá-los dos maus usuários de Pix ou das contas que são realmente lá para fazer. Porque hoje a gente vê fraude de pagamento, amanhã a gente vai começar a ver fraude de crédito. E aí a conta começa a ficar bem alta mesmo, né? Daí, resumindo, é realmente um modelo comportamental, né? Não tem como a gente fugir. Hoje o que a gente vê com mais eficiência é o modelo comportamental. O que a gente vê com muita eficiência no cartão, a gente está trazendo para a Pix, é a comunicação com o cliente. Deixa o sistema de transferência e detecção fazer essas confirmações com o cliente e automaticamente. Essas confirmações elas servem de insumo para que os modelos aprendam também. É muito importante aqui que a gente tente não inferir. Inferir significa o seguinte, usar bases alternativas para tentar inferir o que o cliente gostaria que eu fizesse com ele. Então hoje o que a gente está fazendo é perguntar diretamente ao cliente, é você ou não é você? Existem situações do sequestro, existem várias situações que, até pela forma que a resposta é feita, por ferramentas de análise comportamental, pode-se detectar se é o cliente ou não, e é como o Armando falou, mesmo sabendo que não é o cliente, pode-se tomar uma decisão de sim pagar. E pode-se até criar complexidade nisso. Eu posso tomar uma decisão de sim pagar e contratar cobrar isso do seguro de vida do cliente, sim, o seguro de vida pagou para mantê-lo vivo
e o seguro vai fazer o cashback. Então, esse mercado deve ganhar um pouco mais de complexidade ao longo do tempo, mas a capacidade de automação vai ser fundamental para isso e manter esse histórico de informação de usuário, de recebedor, pagador, instituições, chaves, e seja mais lá o que está vindo aí em termos de compartilhamento de dados. Enfim, a gente vai precisar estar muito atento e nunca foi tão rápido, né? Precisar fazer essas adaptações. Né? Isso aí. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? Boa. Bom, queria agradecer vocês. A gente acabou até estourando um pouco, né? Mais da meia hora. Eu e o Pablo, a gente sempre brinca que se colocar nós dois numa sala, a gente vai embora. Se botar cerveja, então... Enfim. Obrigado a vocês, obrigado por ter participado aqui com a gente. Espero que essa conversa tenha sido agregadora para vocês. Estamos à disposição também para conversar com vocês sobre qualquer tópico, qualquer tema que vocês tenham interesse. Quando a gente olha o mundo de prevenção à fraude, desde ali de onboarding até a AML, né? Nós aqui, todo o meu time da DOC, junto com o time da FICO, para que a gente possa aí ter uma troca e ajudar vocês naquilo que for necessário. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.